Muitas são as provações de Deus. Quantas vezes você já se perguntou, por que estou sofrendo desse jeito? Por que para mim nada dá certo? Tudo que digo parece que não entendem. Você vem na igreja, teme ao Senhor, crê nele, concorda com tudo que está na Bíblia, tem feito com ele, como ele ensina a fazer, mas tem se esforçado e só recebe queixas e provocações. Às vezes até insultos, e você diz, por quê? Só quero ajudar e recebo isso. As respostas existem. Se conhecemos a Deus ou não, elas existem. O que temos feito para buscar estas respostas? Onde temos ido buscá-las? Com quem temos conversado a respeito do que nos aflige? Tenho buscado soluções no lugar realmente certo? Como tenho me relacionado com a minha família? O que tenho feito para ter e ser bem relacionado? São várias as questões. Todas elas têm respostas diante de Deus. A resposta principal está dentro de você. E a resposta principal para todos nós, de todas estas questões, chama-se Jesus Cristo. Ele é o único que tem resposta para você e para mim. Não há nada igual a Ele. Não existe. Nem na terra, nem debaixo da terra, só acima do céu, onde Ele está entronizado, onde Ele tem o comando de tudo. E você vai entender o porquê desta introdução. Porque se Ele tem o controle de tudo e o domínio, por que é que nós sofremos? A pergunta é direta e reta, para mim e para você. Por quê? O que você está fazendo para ter a resposta? E se você tem a resposta que é Deus, o que falta para concluir ela na tua vida? O que você precisa fazer para que realmente o Senhor entre dentro da tua vida e dentro da tua casa? Você vai saber através desta pregação hoje. Não se assuste de todos um único livro, Jó, com vários capítulos e versículos. Essa história é linda, mas pastora, tanto sofrimento como pode ser lindo. Inclusive você depois está convidado, e como tarefa de casa, a estudar o livro de Jó, a partir do que nós vamos ver aqui. Amém? Levante-se em reverência à palavra, esteja atento a cada palavra, a cada frase, porque sinta-se você um Jó agora. Você é o Jó da vez. Amém? Então, em Jó, no capítulo 1, do 1 ao 22, você abre aí, você acompanha no telão, se puder colocar, se alguém não trouxe a Bíblia, o celular. Então veja, tenha disposição e não cansaço. Cansaço manda embora, porque Ele não quer que você fique de pé, não quer que você preste atenção, Ele quer desviar, distrair, para que você saia daqui pior do que quando chegou. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você entenda o ensinamento e faça acontecer.
Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Era o homem mais importante do Oriente. Pensa aí, pessoa economicamente, financeiramente, de bem, com tudo, não precisava de nada. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Jó era homem íntegro, Jó era homem temente ao Senhor, e para não deixar nada em falta com Deus, ele purificava, ele orava aos filhos, para que os filhos não se perdessem. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. Olha só o que Satanás faz ao meu e ao teu respeito. Ele vai diante de Deus. Ele vai requerer a tua vida. Porque ele está onde? A derredor. Pronto para entrar em qualquer brecha que você abrir. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Você não sabia onde ele andava? De perambular pela terra e estar aí por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Reparou na minha serva, no meu servo aqui na igreja? Não há ninguém na terra como Jó, como ele. Um homem íntegro e justo que teme a Deus e evita fazer o mal. Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Veja que se nós somos tementes íntegros ao Senhor, o que o Senhor faz a nosso respeito? Ele coloca uma cerca ao nosso redor, para que o inimigo não venha nos incomodar, que não haja trevas sobre a nossa vida. Está aqui no livro de Jó, é para nós também. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha a provocação do inimigo diante de Deus. Ele acha que ele é Deus, mas ele não é. Ele vem diante de Deus e diz, tira dele tudo que tu deu, tira essa cerca dele, para ver se ele vai continuar te louvando, se ele vai continuar te adorando, se ele vai continuar te servindo nos ministérios, na tua igreja, se ele vai estar disposto contigo. Faz isso, eu quero ver. O Senhor disse a Satanás, presta atenção, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor.
Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou Deus de coisa alguma. Podem sentar. Veja que num desses relatos todos, talvez você, e eu tenho certeza que sim, e se você não fez isso, faça agora, identifique aonde Satanás tem tentado contra a tua vida. Aonde Satanás está botando o dedo que ele requereu diante do Senhor para te atacar. Aonde 3, 4 mensagens chegaram, uma após outra. Não bastava uma pessoa chegar dizendo o que estava acontecendo na família de Jó, e percebam, foi aonde? Na família. Primeira coisa que tocou, na família. Quais são os teus levantes? O que tem acontecido na tua casa? O que tem acontecido na tua família? Que você não consegue contornar. Você vem para a igreja, você ora, você jejua, mas o que está faltando? Onde está o conserto? Onde você precisa enxergar a mais que você não está enxergando? É com você ou é com a própria família? Mas se você está aprendendo de Deus, por que é que você não tomou uma posição ainda? Por que é que você deixa as coisas continuarem sendo como elas estão? Questionamentos. Questionamentos que nós devemos fazer com relação a Deus. Porque nós temos a nossa vida entregue ao Senhor. Se eu devo, se eu tenho alguma falta, eu preciso consertar essa falta. Lembra que Ele vai diante do Senhor. Ele vai. E Ele consegue. São as provações de Deus. Você é provado. Haja o que houver, até o fim. Continua buscando. Continua adorando. Continua orando. Continua jejuando. Mas conserta.
A condição aqui de Jó é uma condição onde até o final, ao ouvir tudo isso, ele rasgou as suas vestes. Ele raspou o cabelo. Em humilhação. Ele se humilhou diante de Deus. Você acha que foi pouca dor de Jó? Perder tudo? Família, bens, tudo ele perdeu. E mesmo assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe. Alguém saiu de roupa aqui do ventre da mãe? E nu partirei. Só que agora as pessoas colocam roupas. Entenda, nu de tudo que você não se apega neste mundo. Você não pode ser uma pessoa apegada ao mundo. O Senhor te dá o que te falta. Ele te sustenta. Se você confia nele, está nele tudo o que você precisa. Mas você tem que crer. E crer de todo o coração, de todo o entendimento. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Mas tem uma segunda etapa. Tem uma segunda provação. Essa aqui não bastou. O inimigo foi de novo diante do Senhor. Veja. Jó 2. Podemos continuar em Jó 2. Agora eu perdi aqui. É do 1 ou do 2? Do 1 ao 10, por favor. Jó 2. Em outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou: levanta, por favor, fazer um exercício. Um sacrifíciozinho. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Ele está sempre de andar pela terra e perambular por ela. Você é espiritual. Você é espiritual. Creia que o Senhor está te mostrando a palavra dEle. Creia. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Porque Jó ainda louvou ao Senhor, perdendo tudo que ele perdeu. Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mais uma provação para Jó. Mais uma. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Pensa aí, quantas vezes, por muito menos, nós viramos as costas para Deus.
por muito menos do que Jó, é pouco demais. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó, com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Quantas vezes alguém te falou algo parecido? Larga esse Deus. Tu está doente? Cadê o teu Deus? Tu está passando dificuldade financeira? Larga. Cadê o teu Deus agora? Por muito menos do que Jó. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Pode sentar. Veja que o Senhor, Ele tem nos provado. Mas Ele provou mais a Jó. Sabe que quando nós dizemos aqui, entre os ministérios, o pessoal que está como líder, os pastores, de que Deus nos prova, e nós muitas vezes não resistimos, saímos da igreja por motivos banais, porque nada se compara ao que Jó passou. Você imagina uma doença maligna, e foi maligno isso, da cabeça aos pés, feridas abertas. Imagina quando você tem uma ferida que você se machuca, ou que você se queima. Qualquer dor que você sente, não chega aos pés da dor de Jó. O corpo inteirinho machucado. Ele pegava a telha, algumas versões bíblicas dizem a telha, dizem a louça, dizem um caco de vidro. Pegar um caco de vidro na ferida aberta. Imagina, você não consegue imaginar. Nem eu, nem você. Quando ele cutucava numa das feridas abertas, imagina a outra sangrando, inflamada, com pus, com tudo. Ele não podia fazer isso com as pernas. Ele estava num canto da casa, ele cheirava mal. As pessoas que antes tinham ele, que se orgulhavam dele, porque ele era um homem muito bem sucedido, se afastaram dele. E você e eu estamos nos queixando do quê? Nós estamos na graça de Jesus. Tudo que nós temos, nós não merecemos. Não pensa que você, agarrado do jeito que você está, no teu trabalho, na tua casa, nos teus relacionamentos, não pensa que você não vai ser provado também. E não pensa que você vai ficar aqui nessa terra, usufruindo desses bens materiais. Se você não tiver Jesus, você só tem um lugar para ir, para ficar aqui, no inferno. Esse é o lugar. E queira você, crer ou não, isso vai acontecer. E já está acontecendo na vida de muitos, sabia? O inferno
já tem em muitos lugares. Nas próprias casas, tem casas que vivem um inferno com a família. Nós temos relatos aqui na igreja. Mas se você crê até o fim, como Jó creu, você vai vencer. Você terá vitória. Você terá. Isso é fato. O Senhor, Ele nos quer totalmente de volta para Ele. Ele tem ciúmes de nós. Ele não aceita nada em contrário. Quando Satanás voltou e colocou essas chagas em Jó, apertou. Amigos de Jó foram ao encontro dele. Prestaram uma visita, um apoio, um suporte. Porque dizem eles, depois vocês vão ter essa tarefa de visitar o livro de Jó, para ir mais adiante. Vocês vão ver que estes amigos de Jó falaram algumas coisas que não agradaram a Deus. Jó continuou íntegro e reto diante do Senhor, mas ele buscou alguns questionamentos. Por que que eu não voltei para o ventre da minha mãe? Por que que eu saí do ventre dela? Por que que o Senhor já não me matou antes que eu nascesse? Algumas coisas pesadas, Jó foi falando para estes amigos e questionando o próprio Deus. Mas os amigos não ajudaram muito Jó. Ajudaram no sentido de que Jó sabia da fé dele e estava ali crendo no Senhor, por mais que ainda ele tivesse essas feridas abertas. Mas ele estava sentindo dor. Ele estava perguntando ao Senhor o que estava acontecendo. E os amigos, muitas vezes irritados com a condição de Jó, pelas respostas de Jó, queriam dizer que ele estava afastado de Deus e que não era assim que ele devia estar diante do Senhor. Só que eles não entenderam essa dor. O que eles tinham que ter feito é dizer a Jó: vamos continuar buscando ao Senhor. Não tem questionamento. Como não tem questionamento se eu perdi a minha família, se eu perdi tudo que eu tinha? Com Deus não tem, porque Ele deu, Ele tirou. E você aprende sobre isso. Você sabe que você tem que se desfazer daquilo que está te incomodando, daquilo que está trazendo e causando sofrimento a você. Então é nesse sentido que nós vemos o quanto Jó se lamentou no período em que ele esteve assim, mas que ele esperava ainda em Deus. E naquilo que ele não entendia, ele perguntava. Então veja que no próximo, procura lá o 38, do 1 ao 41, só para a gente dar uma olhada naquilo que o Senhor disse a Jó. Depois nós vamos para o 42, agora é o 38, só para a gente perceber o que Deus falou para Jó. 38, do 1 em diante, não vou até o 41, não se assustem. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, eu farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto.
Ele está falando para Jó, porque Jó começou a questionar a Deus, em meio às dores dele. Quem determinou as dimensões da terra, certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos, ou quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, até aí. Deus começa a dizer para Jó tudo o que ele fez. E tudo que está no domínio das mãos dele. E isso é para mim e para a tua vida. Inclusive, ele nos criou. Então, a resposta que Deus dá para Jó é essa. Dizendo que tudo, não há nada que não esteja debaixo do senhorio dele. É ele que faz. É ele que permite. Talvez você esteja enfrentando várias situações na tua vida. E você não saiba o caminho de volta. Então creia que hoje você está tendo, através dessa palavra, um ensinamento de como voltar para casa. De se submeter àquilo que Deus tem para você. Independente do que acontecer. Independente se você vai perder um emprego. Independente se você vai perder um familiar, é duro isso. Ah, mas tu não sabe, eu estou lá com a minha filha, com o meu filho. Eu aconselho e nada adianta, eu nem estou indo mais na igreja, porque eu estou orando em casa. Não deixa de vir para a igreja. Não é isso que vai trazer o teu filho de volta. É a armadilha de Satanás para você ficar em casa. É cilada do inimigo para você não estar à frente daquilo que Deus colocou você. O Senhor nos fez inteligentes. Ele nos avisa antes, está aqui a prova. Ele relatou em Jó o que o inimigo faz com as pessoas. Ele vai e pede permissão. E às vezes eu vou te dizer, ele nem precisa de permissão. Sabe por quê? Porque você abre a porta. E ele anda onde? De perambular pela terra. De achar uma brecha em você. Seja o que você for falar, ele está atento. Mas o Senhor está muito mais. E quando você se volta a Deus, Ele vem. Ele vem e faz a diferença. Vamos ver no 42, do 12 ao 17. Eu imagino o quanto essas dores em Jó fizeram ele repensar e não falar tudo o que ele queria falar. Tem pessoas que elas, por muito menos, talvez só por uma olhada, essa pessoa já venha falar insultos para nós. Imagina vivendo uma dor. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Este teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha a bênção. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, a terceira o de Queren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança com os seus irmãos.
Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Veja que Deus é fiel. Deus não vai deixar você, jamais. Jamais Ele deixa. O Ministério de Louvor pode ir subindo. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. No momento em que você disse, eis-me aqui, que você o aceitou, Ele tem compromisso com você e comigo. Tudo que você está passando na tua vida, algo que me remete também à doença de Jó, mas a dele é muito maior, é com relação ao câncer. As pessoas que têm câncer, elas sofrem demais, por todo o tratamento que elas têm que fazer. Essa ainda é uma doença que tem muitos avanços, mas está em estudo, para que cada dia mais se tenha a cura através da medicina. Mas para Deus não há impossíveis. Para Ele, tudo você pode. Tudo vai acontecer, porque você crê. Cada um tem a sua proporcionalidade de dor. Talvez a sua dor seja lá na tua família, de as coisas não estarem indo como você queria. Talvez seja no trabalho. Talvez seja com dor mesmo, doença física. O Senhor quer trazer você aqui hoje, para que você resista. Fique de pé em nome de Jesus.